Pinheiral, 25 de outubro de 2022, 136ª sessão ordinária do segundo período legislativo da segunda sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Demóstenes José Nunes Paulino, Marco Antônio Pereira, Jordaça Elias Mendonça, Luiz Carlos da Silva, Carina Valim Pires de Oliveira, Leonardo Sergino Cabral, Mário Arthur Franco Garcia, Leonardo Francisco de Barros, José Augusto dos Santos Cardoso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 135ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de outubro de 2022. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro-a aprovada e determino ao senhor secretário que leia o expediente. Indicação 318/2022. Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora com assento nessa colenda casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, que seja realizado no município um projeto com um cinema de teatro itinerante. Justificativa. O teatro de cinema torna uma grande fonte de cultura para as pessoas, pois ambos têm a capacidade de fazer se emocionar e refletir. Ambos estão, que fazem-se para o corpo e a mente, estimulando o pensamento, criatividade e ampliando o conhecimento e vocabulário para os assuntos do dia a dia. Pelos fatos acima expostos, provoca a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo para adotar as medidas cabíveis no sentido de promover os serviços acima mencionados. Sala das Sessões, 25 de outubro de 2022, Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora. Indicação 309/2022. Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora com assento nessa colenda casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, que seja realizado no município de implantação um projeto paralímpico para as atividades esportivas exclusivas. Justificativa. A presente indicação visa a adotação de um importante projeto capaz de trabalhar o desenvolvimento físico, como também uma poderosa ferramenta e ajudar a reabilitação de inclusão social das pessoas com deficiência. Pelos fatos acima expostos, provoca a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo para adotar as medidas cabíveis no sentido de promover o projeto acima mencionado. Sala das Sessões, 25 de outubro de 2022, Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora. Indicação 320/2022. Demóstenes José Nunes Paulino, vereador com assento nessa colenda casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que seja realizado o serviço de poda de galho de árvore do calçadão da rua Helena Corrêa de Miranda, na altura do número 22, no bairro Centro. Justificativa. É possível que os galhos e as plantas estão a ser ameaçados em tamanha proporção que chegam a esconder os fios de baixa tensão, podendo sob os cabos de fiação, estando iminente a ocasionar dano à rede de distribuição de energia e desencadeando riscos às pessoas que transitam pelo local. Assim, torna-se imperiosa a adotação de medidas pelo poder público a fim de evitar danificações na rede elétrica, com a natureza de poder acarretar à nossa população uma medida que é outra oportunidade pela população na mesma rua. Sala das Sessões, 25 de outubro de 2022, Demóstenes José Nunes Paulino, vereador. Indicação 321/2022. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa colenda casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, a Coordenadoria de Transporte de Trânsito, que seja realizada com urgência a revitalização de pintura das duas faixas de pedestre da rua Helena Corrêa de Miranda, situada na altura do cruzamento com a rua Benedito Honorato, no bairro Centro. Justificativa. A presente indicação como fundamento da necessidade urgente de organizar o trânsito de uma das mais importantes e movimentadas das ruas do nosso município. As regiões podemos identificar as faixas de pedestre muito apagadas, que têm sido ignoradas por boa parte dos condutores. Neste trecho, há muito movimento, inclusive proposta de indicação de melhoria nesta casa. A princípio da organização de trânsito, trazendo mais segurança aos nossos pedestres e evitando colisão de veículo. Sala das Sessões, 25 de outubro de 2022, José Augusto dos Santos Cardoso, vereador. Indicação 322/2022. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa colenda casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente à Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão de Estratégia e Obras, que seja construído uma área de lazer de brinquedos no bairro Vale do Sol.
Justificativa. O bairro Vale do Sol é um bairro do nosso município que possui elevado número de crianças, de reivindicação constante dos moradores da localidade, seja construída uma área de lazer com brinquedos, já que existe hoje no bairro, é bem singela e ainda não suporta o número de crianças considerável. Destaque-se considerar grande satisfação da pracinha dos bairros Oriente, Chalé, construída este ano, e torcer a sua comunidade, sendo grande importância da construção de uma semelhante também no bairro Vale do Sol. Sala das Sessões, 25 de outubro de 2022, José Augusto dos Santos Cardoso, vereador. Indicação 323 de 2022. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa conhecendo da casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indique excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com a Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizada com urgência a substituição de uma telha quebrada na quadra poliesportiva do bairro Vale do Sol. Justificativa. Sabendo do tamanho e da importância da aludida quadra do município, a própria Associação de Moradores do Bairro Vale do Sol promoveu comprar a telha quebrada, todavia, há cerca de 6 meses, se aguarda o Poder Executivo encaminhar a mão de obra qualificada para a realização do serviço. Assim, visando assegurar a nossa população para utilizar este patrimônio em qualquer horário, mantendo inclusive nos treinamentos de futsal das nossas crianças, indica-se a Secretaria Municipal de Serviço Público, viabilize em seu cronograma tal concerto na maior brevidade possível. Sala das Sessões, 25 de outubro de 2022, Marco Antônio Pereira, vereador. Indicação 324 de 2022, Maratu Franco Garcia, vereador com assento nessa conhecendo da casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com a Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizado o serviço de capina e roçada em toda a extensão da rua Santa Catarina, do bairro São Jorge. Notas justificativa. Notas que a região encontra-se elevada quantidade de mato, sujeira, extensão, facilitando a proliferação de bichos, insetos nocivos na saúde do cidadão. Desta forma, o serviço de capina e roçada deve ser realizado de forma que o estado de conservação de preservar a boa aparência do local pelas calçadas e evitando a ocorrência de contaminação de animais e sujeira. Sala das Sessões, 25 de outubro de 2022, Maratu Franco Garcia, vereador. Requerimento 66-2022. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa conhecendo da casa, consonância com a prerrogativa que lhe cabe, requer a mesa de diretora ouvido do outro plenário que seja encaminhado com correspondência para a concessionária Rio Mais Saneamento, solicitando que seja realizada a reforma em geral das caixas d'água instalada na rua Antônio Francisco Rodrigues, na altura do número 214, no bairro Centro. Justificativa. O presente requerimento tem o seu escopo de necessidade e melhoria do abastecimento de água para a família da nossa cidade, especialmente na residência abastecida pela caixa d'água na rua Antônio Francisco Rodrigues, da altura número 14, no bairro Centro. Assim, diante do cenário atual, buscando o fornecimento de água que seja comprometido e que faça necessária a reestruturação da caixa d'água local, que possamos resguardar o fornecimento de água da população de forma contínua e inerente. Câmara Municipal de Pinheiral, 25 de outubro de 2022, Marco Antônio Pereira, vereador. Em discussão, requerimento. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores, público presente. Fazer uma correção aqui nesse requerimento, que esse requerimento aqui não é para Rio Mais, é para restaurar a primeira caixa d'água que foi construída em Pinheiral. Então, eu tive lá na casa, ela está até num terreno de um amigo meu, e é uma obra histórica. Ela foi construída em 1920. Foi a primeira caixa d'água que surgiu na nossa cidade. Então, o requerimento era para a prefeitura fazer uma restauração naquela estrutura que ficou lá. Então, peço aos amigos aí, quem puder aí, é uma restauração, não é para Rio Mais, e sim para a prefeitura. Só a parte, vereador. Retificar, então, esse requerimento aqui. Graças a Deus que para a prefeitura acho que vai poder fazer, né? Essa Rio, graças a Deus que não é para ela, porque ela não está fazendo nada no município. Ainda em discussão o requerimento. Essa caixa d'água é uma que tem para cima do morro do Cascalho ali, não é isso? Uma construção bem antiga, né? Tem um patrimônio, tem muito tempo. É ali para baixo, ali de onde moram os parentes da Cátia, não é isso? Não é? Acho que é assim. Eu sei onde você está falando. Bom, meus parabéns pelo presente requerimento. Ainda em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0.
Requerimento 67/2022. Mário Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa coluna da casa, em consonância com as prerrogativas que são inerentes, requer a mesa diretora ouvindo do plenário que seja encaminhada correspondência legislativa à concessionária Rio Mais, solicitando adotadas medidas de finalização do serviço de água e de esgoto executado a concessionária entre buracos deixados na via da cidade logo após os reparos, como ocorreu na rua Siqueira Campos, número 25, no bairro Centro, e na rua Lima, número 32, no bairro Oriente. Justificativa. O presente requerimento justifica o problema identificado de algumas ruas da nossa cidade, tais como a Rua Siqueira Campos, número 25, e o bairro Centro, e a Rua Lima, número 33, no bairro Oriente. Nota-se a realização de reparos de 20 problemas, a competência dessa Rio Mais Saneamento após a conclusão do serviço de algumas vezes apenas um grande amontoamento de terra sem nenhuma estrutura adequada. Portanto, a presente proposição requer junto à concessionária competente que tenha mais zelo necessário e busque alimentar junto à Secretaria de Serviço Público, execução do trabalho e que haja vista a finalização desse serviço de ser executado, não permanecendo nos buracos e amontamentos de terra que confere outros danos das vias, podendo inclusive causar quedas de acidente. Câmara Municipal de Pinheiral, 25 de outubro de 2022, Mário Arthur Franco Garcia, vereador. Em discussão, o requerimento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, a população que acompanha a gente através das redes sociais. Presidente, é mais um requerimento aí, englobando a Rio Mais. Na audiência pública que a gente teve aqui, a Rio Mais falou que ia tampar os buracos que fizesse a manutenção na nossa cidade. Infelizmente, eles não estão cumprindo mais essa exigência. Eles já não estão conseguindo cumprir o contrato com abastecimento de água, né? E agora também nos buracos. Então, onde eles estão fazendo manutenção, está ficando vários buracos. E a gente tem que ter uma solução para isso. Então, eu acho que é mais uma coisa que a gente tem que falar nessa nova audiência que a gente vai fazer, cobrar mais uma vez a Rio Mais, porque a nossa cidade está ficando toda esburacada e eles estão abrindo um buraco de lado a lado nas ruas. E isso causa um transtorno muito grande para a nossa população e a gente vai cobrar aí para ver se a gente consegue o saneamento desses problemas aí. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores, vereadora Karina. Boa noite ao público presente aqui, a galera que nos assiste pelo canal Facebook. Vereador, parabenizar pelo requerimento e que essa casa, que a gente possa acelerar essa audiência pública Rio Mais, usando o bordão do meu amigo e vereador Jordás, com a Rio Menos, porque parece que a gente está enxugando gelo aqui nessa casa. Toda semana tem um requerimento para Rio Mais ou Rio Menos e não se resolve, né, vereador? Então, vamos acelerar esse processo aí, vamos acelerar essa audiência pública, vamos convocar todos que devem ser convocados, vamos avisar a população, vamos lotar aqui esse plenário e vamos apertar a Rio Menos para que eles possam dar essa resposta para a nossa cidade. Ainda em discussão, o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente e convido o vereador Marco Antônio Pereira para que faça uso da palavra na tribuna por 10 minutos. Permissão para falar no meu assento, presidente? Concedido. Eu queria falar aqui dessa indicação, lá da quadra do Vale do Sol, lá. O Luiz, se alguém conhece o Luiz aí, é uma pessoa que é aposentada light, ou que tem uma deficiência na perna. O Luiz faz um belíssimo trabalho naquela quadra ali, no esporte com as crianças, já tem mais ou menos uns 3 anos. E essa telha tem prejudicado muito. Isso chegou até a mim através até de uma mãe de um aluno dele lá, que treina lá, que quando chove não tem como ter esse treino na quadra, que fica muito escorregadio, né? E peço até aos colegas aqui, que eu vou pedir até uma moção para o Luiz, porque o Luiz é uma pessoa muito dedicada, um cara que aposentou e sempre gostou de futebol, e hoje ele até me procurou, sabendo que eu também tenho um envolvimento com futebol aí, para fazer uma parceria, até para ajudar lá, porque é difícil você manter hoje uma escolinha de futebol em qualquer bairro que seja, porque tem gasto, então depende de ajuda, parceria. E eu vi o trabalho dele, o camarada que não tem intenção nenhuma, faz porque gosta, de coração. Então, assim, é um rapaz merecedor,
e desde já até peço aqui uma permissão do presidente, que na próxima sessão ele autoriza colocar uma moção de aplauso para ele, até por reconhecimento pelo trabalho que tem fazendo na nossa cidade. Obrigado aí, presidente. Com certeza, vereador. A gente tem que dar honra para quem tem honra, né? E essa casa com certeza irá aprovar o requerimento de Vossa Excelência de moção de aplauso. Não havendo mais matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei 56 de 2022. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Vem esta comissão parecer em análise do projeto de Lei 56 de 2022, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o crédito adicional no especial no valor de R$ 3.283.836,54 e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente dessa casa vai proferir o parecer. Voto do relator. Prima facie impedir destacar que o pleito formulário nos autos do processo administrativo número 591 de 2022 apresenta viável, devendo contudo ser observado alguns cuidados conforme demonstra a seguir. Trata-se ainda da ação voltada à aquisição imobiliária para a renovação do ambiente escolar, também aquisição de kits escolares para a distribuição dos alunos da rede municipal. As demais são vislumbrantes qualquer vício formal ou material da Constituição Federal e legislação afins. Desta forma, voto por sua aprovação. Luiz Carlos da Silva, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 25 de outubro de 2022. Luiz Carlos da Silva, presidente. Maratu Franco Garcia, membro. Jordaço Cerejo Mendonça, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de orçamento e finança. Parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei 56 de 2022. Relator. Leonardo Francisco de Barro. Relatório. Vem esta comissão parecer em análise do projeto de lei número 56 de 2022. Autoriza o excelentíssimo senhor prefeito que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.283.836,54 e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo fundamentado do inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averiguo que este se acha amplamente justificado em parceria e harmonia com o ordenamento jurídico, devendo ao meu sentir ser aprovado pelo soberano plenário. Nesta linha, trata ainda cumprimentos de objetivos equivocados em lei que impõem um projeto que prospere da sua totalidade. Desta forma, voto por sua aprovação. Leonardo Francisco de Barro, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 25 de outubro de 2022. Leonardo Francisco de Barros, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Maratu Franco Garcia, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, o projeto de lei número 56 de 2022, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.283.836,54 e determina outras providências. Em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 57 de 2022. Relator. Luiz Carlos da Silva. Relatório. Vem essa comissão parecer em análise do projeto de lei número 57 de 2022, que autoriza o excelentíssimo senhor prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.117.040 e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Prima facie impede destacar que o pleito formulário nos autos processos administrativos do número 592 de 2022 se apresenta viável, devendo, contudo, ser observado com cuidado de forma demonstrativa a seguir. Vem à comissão o presente projeto de lei em vista de abertura do crédito adicional especial no valor de R$ 1.117.040 para atender as despesas da Secretaria Municipal de Educação de aquisição imobiliária, quanto o propósito de renovar, modernizar o espaço administrativo da Secretaria e necessidade de reposição de pneus para a segurança do transporte escolar.
As demais não se vislumbra qualquer vício formal e material do aludido projeto, havendo perfeita contabilidade entre os mesmos da Constituição Federal e legislação afins. Desta forma, voto por sua aprovação. Luiz Carlos da Silva, relator. Parecer da comissão. Comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 25 de outubro de 2022. Luiz Carlos da Silva, presidente. Mário Arthur Franco Garcia, membro. Jordão Cedês Mendonça, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão de Finanças e Orçamentos. Referência. Projeto de lei número 57 de 2022. Relator, Leonardo Francisco de Barro. Relatório. Vem essa comissão parecer em análise projeto de lei número 57 de 2022, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 1.117.040 e determina hoje providência. É o relatório, ato contínuo fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averiguo que acha amplamente justificado, em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, no meu sentido, ser aprovado pelo soberano plenário. Desta linha, tendo descumprimento suposto, objetivo e colocado na lei, que impõe um projeto que prospere por sua totalidade. Desta forma, voto por sua aprovação. Leonardo Francisco de Barro, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 25 de outubro de 2022. Leonardo Francisco de Barro, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Mário Arthur Franco Garcia, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, o projeto de lei de número 57 de 2022, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 1.117.040 e determina outras providências. Em discussão, o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei de número 54 de 2022, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 90.605,40 e determina outras providências. Em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei de número 55 de 2022, de autoria do vereador Leonardo Francisco de Barros, que declara de utilidade pública municipal a Associação Protetora de Animais. Em discussão ao projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 137ª sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de novembro de 2022, às 17h30. Uma boa noite a todos.